Essa Datafolha que saiu ontem e hoje, inclusive, agora há pouco já saiu uma nova XP e PESP, que tem um resultado, gente, extremamente parecido. Lula tem 44, no Datafolha aparece com 43, então estamos falando aí de um ponto de diferença. Bolsonaro com os mesmos 26% na XP e PESP, da mesma maneira como aparece no Datafolha, seguido de Moro com 9%, Ciro com 7%, João Dória com 2% e os outros candidatos todos com 1% ou 0%. Não pontuando. Vamos conversar com o Ricardo Salles, Zoe Martínez e o nosso Felipe Pena. Pena, vou começar por você hoje. Essa diferença, ela vem caindo a cada semana. O ex-presidente Lula acredita muito num potencial de Geraldo Alckmin justamente nessa coisa de trazer um voto um pouco mais ponderado, do centro. Essa estratégia efetivamente vai dar certo, na sua opinião? Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Eu acho que a estratégia não é eleitoral. Eu acho que essa eleição, a chegada do Alckmin para a chapa do Lula, não agrega muito voto para o Lula, não. Eu acho que agrega, na verdade, um aspecto simbólico, como eu já mencionei aqui. O campo democrático considera essa eleição da mesma forma que considerou a campanha das diretas em 1984. É uma luta pela democracia contra um governo que é autoritário. E aí vale aquele palanque de 84 que tinha Franco Montoro, Brizola, Mário Covas, o próprio Lula, todos com a mesma causa, que era a briga pela democracia no último ano da ditadura militar. Agora, sobre essa pesquisa, você tem toda a razão, diminuiu a diferença entre ambos os candidatos, mas ela continua polarizada. É Lula ou Bolsonaro, não tem espaço para a terceira via. Diminuiu para 8 pontos a diferença, diminui em 8 pontos a diferença em relação à pesquisa passada. Mas a gente tem que pegar também ao longo do tempo, Paulo. A última pesquisa da Datafolha foi 3 meses atrás. Então era esperado que essa diferença caísse significativamente, porque a gente já vem acompanhando em outras pesquisas essa diminuição do presidente. E aí eu aponto para vocês 2 causas, que são acertos do Bolsonaro e uma causa que é um grande erro do Lula. Mas antes eu só queria pontuar que a rejeição do Bolsonaro continua muito alta. A rejeição é de 55%, ou seja, 55% dos eleitores dizem que não votarão em Bolsonaro de jeito nenhum. Mas caiu, né, Pena? Caiu, né? De 60%. Tava em 53% a rejeição, caiu para 46%, não foi isso? Não, é diferente. Isso é a desaprovação do governo. Desaprovação é diferente de rejeição. Desaprovação é o que você acha do governo. Rejeição é se você não votaria nunca naquele candidato. E a rejeição era de 60%, caiu para 55%, mas continua muito alta. Ou seja, 55% dos eleitores não votariam de maneira alguma em Bolsonaro. Mas, Pena, contra 37%. Só fazendo uma observação no teu comentário. Esse número da queda na aprovação, na reprovação do presidente da República, o Bolsonaro, é muito simbólico, porque pela primeira vez nós estamos falando que menos da metade do brasileiro, segundo o Instituto Datafolha, reprova o governo. Ou seja, a maioria significa que não reprova. Certo? Isso tem também um não simbolismo. Significa que aprova. Eu concordo com você, tem um simbolismo, mas quando você pergunta quem aprova, são apenas 23%. De novo, é diferente da rejeição, porque o sujeito pode achar o governo regular, que é uma boa parte. Tem uns 30 e tantos % que acham regular. Desses regulares, 10% não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro, que é a soma dos 45% de reprovação, mais 10% que dá 55% de rejeição, que são os que não votam em Bolsonaro de jeito nenhum. Mas, de qualquer maneira, tem uma outra leitura, que é um problema grave, que eu acho do Ciro Gomes. A continuar com esses números, vai acabar o eleitor do Ciro Gomes dando um voto útil no Lula para tentar resolver a eleição no primeiro turno, porque em votos úteis, aliás, se a gente pegar votos úteis, tirando os brancos e nulos, etc., esse número chega a quase 47%, 48%, então muito próximo do primeiro turno. Se somar com os eleitores do Ciro Gomes, que podem dar um voto útil a Lula, a eleição hoje poderia ser resolvida no primeiro turno. Mas eu acho distante ainda essa possibilidade. O PT, se botar salto alto, vai perder essa eleição, pode acreditar. Não bota salto alto porque o Bolsonaro tem a máquina pública na mão, está gastando muito dinheiro e tem um potencial muito grande. Agora, deixa eu falar sobre os 2 grandes acertos do Bolsonaro e o erro do Lula.
Bolsonaro, a equipe de campanha de Bolsonaro acertou muito em 2 pontos. Primeiro, aconselhou o presidente a parar de sabotar a vacinação, a parar de falar mal da vacinação, a parar de ser negacionista. Repara que já tem uns 2, 3 meses que ele não fala nesse assunto. E a população está cansada disso. A população está cansada do discurso bélico, está cansada desse discurso de raiva, e o presidente amaciou o discurso. Eu acho que isso produziu muitos efeitos benéficos. Um outro ponto é que a equipe de marketing do presidente também conseguiu fazer o que eu chamo de diversionismo. Tirar da pauta os assuntos econômicos, porque a economia vai muito mal, inflação alta, gasolina subindo, e jogar para a pauta de costumes. Não foi à toa que a gente passou a semana passada inteira discutindo um filme do Danilo Gentili de 5 anos atrás, o que é um grande absurdo. E o Lula errou bastante nessa pauta aí da regulamentação, primeiro porque ele próprio confessou que não entende do assunto, mas jogou na pauta. É preciso ler sobre o assunto, entender o que é a regulamentação, e isso ele não fez. Muito bem. Gente, eu queria muito entrevistar aqui no Morning Show o Janones, porque eu não o conheço e ele tem um desempenho absolutamente incrível. Impressionante. Vocês não acham? Bom, quem é bom. Janones? Essa é a pergunta que o Brasil faz, Paulinha Carvalho. Pois é, mas sabe o que eu fico pensando aqui? Que cada vez que de fato ninguém desponta aí, como, sei lá, o Ciro não desponta, na verdade está perdendo, aí o Moro foi, aí também agora está perdendo, o Dória sumiu, o Janones tá bom, aparece, mas assim, né, irrisório. Eu acho que também muita gente vai pensando assim, de fato vai ficar entre o Lula e o Bolsonaro e eu vou me decidir agora. Eu nem vou tentar esse outro que eu estava pensando, né? Porque é isso que vai levando essa onda. Você vai olhando e falando, tudo bem, eu não quero nem Lula nem Bolsonaro. Mas não tem ninguém, gente. É isso, essa terceira via realmente é uma falência completa. Aí a pessoa fala, eu vou ter que decidir num desses dois. Cada vez mais. A pessoa ela é levada para isso, né? Ela não tem outra alternativa. Ela fala, nossa, tudo bem, eu até gostava aqui do Moro, mas, gente, não vai dar. Eu vou ter que decidir agora. Agora, vendo essa pesquisa, eu não vou votar no Moro. Vai ser essa história do voto útil aí. Eu até gostava do Moro, mas não tem a menor chance. Bolsonaro ou Lula. Então, tá levando para isso cada vez mais. Zoe, o que você acha? Concordo com a Paulinha. Já todos sabíamos disso, da polarização, né? Essa eleição vai ser polarizada, vai ser a esquerda contra a direita, Bolsonaro contra Lula. Agora, vou manter aqui o meu posicionamento desde o início, que eu estou aqui no Morning, a gente debate sobre essa questão de pesquisa. Eles falam instituto de pesquisa, mas sabemos muito bem que são empresas privadas, né? Isso aqui já fala por si. Então, assim, sempre colocam o Lula como o grande vencedor, o popular, né? O querido pelo povo. Só que um pré-candidato que tem medo de ir às ruas. O primeiro pré-candidato que eu conheço, que é popular, super mega popular no Instituto de Pesquisa, nessas pesquisas, mas que não sai às ruas. Ou se sai, tem que fechar a praia. Cadê a popularidade do Lula que a gente não vê com o povo? Em 2018, essas pesquisas erraram feio, falaram que no segundo turno, essa Datafolha, não, foi da pesquisa Ibope, colocou o Bolsonaro como que perderia pro Alckmin, pro Haddad e pro Ciro no segundo turno. Erraram feio. Então, tem essa questão de que essas pesquisas são manipuladas e tem a questão de que está muito cedo ainda para a gente tirar alguma conclusão. Então, assim como o Moro caiu agora na pesquisa, daqui uma semana pode aumentar de novo e a gente fica no ping-pong. A bolinha vai e volta, vai e volta. Ô Salles, você não acha um pouco cedo para a gente fazer uma análise mais concreta Muito. Que realmente isso acabou e que vai ser isso mesmo? Você não acha que essas pesquisas elas representam uma questão de recall no passado? O que você acha? Bom, de fato está muito longe, né, Paulo? Está muito longe ainda das eleições, a campanha nem começou a esquentar, nem a definição sequer dos candidatos está terminada, né? O próprio PSDB enfrenta uma discussão interna se o candidato será João Dória ou o próprio Eduardo Leite, que ainda que tenha perdido as prévias, está sendo cogitado diante da absoluta inviabilidade eleitoral do Dória e da rejeição do Dória e os grandes caciques aí do PSDB já discutindo a possibilidade de substituí-lo. Isso muda a eleição? Não, acho que não muda nada, mas é só para ver que de fato até isso está indefinido. A Simone Tebet tem 1%, o João Dória 2%, o outro lá, o Ciro Gomes tem 6%, o Moro também 8%, quer dizer, como a Paulinha colocou aqui, a terceira via,
ela é uma ilusão que foi criada lá atrás e foi muito difundida na imprensa, muito difundida na alta sociedade, no mercado financeiro, dizer, não, esse é o ano da terceira via, ninguém quer mais a polarização, nem Lula, nem Bolsonaro. Não é verdade. Tanto não é verdade que essas pessoas não têm crescido, ao contrário, tem caído. Você vê o Moro, que chegou acho que a 11%, ou a 9%, logo no começo foi a 10 e pouco, enfim, voltou, já está em 8%, e a tendência é cair ainda mais. O Ciro não sai desse percentual. Até a Vera Lúcia, aí do PSTU, que eu não sei quem é, está com um percentual de votos quase igual ao do João Dória. Daqui a pouco ela está na frente do João Dória. Você falou do Janones, mas essa moça aí, que eu não sei quem é, a tal da Vera Lúcia do PSTU, deve ser um caso interessante de analisar também. Muito bem, eu estou dando uma olhada aqui em algumas análises sobre essa pesquisa IPESP que foi divulgada hoje. A gente está conversando sobre o Datafolha, mas acabou de inclusive sair essa IPESP. E tem um ponto, Salles, importante, que é o seguinte: quem tem mais responsabilidade pelo aumento dos combustíveis? Segundo a pesquisa, o governo Bolsonaro, com 45%, está empatando com a guerra na Ucrânia, também com 45%. E aí existe uma outra pergunta também em relação à inflação. Os preços aumentaram muito para 77% dos entrevistados. Isso vai ter relevância na eleição desse ano? Não tem dúvida que tem relevância, né? Esse é o ônus de você ser governo. Tem o bônus de você poder ter a máquina, ter recursos, enfim, ter instrumentos para fazer uma certa movimentação. Mas, por outro lado, tem o desgaste de ser governo, né? Em meio a uma pandemia que assolou o mundo inteiro, quem está sentado na cadeira tem desgaste, não tem dúvida. Em que pese, evidentemente, a economia não tenha sido ainda mais afetada graças a bons esforços do governo federal, com o Pronamp, com postergação de impostos, parcelamento, enfim, e em que pese também os governos estaduais e municipais tenham feito de tudo para arrebentar com a economia e com isso deixar no colo do Bolsonaro essa bomba relógio, né? A economia não foi tão mal assim como foi em outros países, mas foi mal, evidentemente, e isso tem um custo de desgaste de imagem. Então, todos esses pontos, alimento subiu no mundo inteiro, mas a pessoa que vai no supermercado não quer saber o que acontece no mundo inteiro, ela quer saber o que acontece ali na compra dela. Da mesma forma no posto de gasolina, né? O combustível subiu, claro. O barril do petróleo está lá em cima, o dólar se valorizou mundialmente, no Brasil o real se desvaloriza, nesse mesmo movimento de enfraquecimento de mercados emergentes, que agora tende a mudar um pouco, porque o pessoal não pode investir na Rússia. Enfim, isso desgasta, obviamente, quem está na cadeira, mas acho que não a ponto de fazer um movimento irreversível. Perfeito. Pena, o seu comentário para a gente tirar o assunto e falarmos da disputa aqui em São Paulo. Eu concordo em parte com o Salles, só discordo com relação ao tratamento dado tanto à epidemia quanto ao aumento do petróleo e à inflação. A gente sabe, é só procurar aí no Google, que o governo Bolsonaro sabotou a vacina, comprou vacina só por causa do João Dória, disputando com o João Dória. Se você der um Google, vai ver que o Bolsonaro chegou a comemorar o fato da vacina de São Paulo, da vacina feita pelo Instituto Butantan, ter uma pouca eficácia. Chegou a comemorar, dizendo Dória perdeu, Bolsonaro ganha. É só dar um Google que você vai ver isso. Então, o tratamento dado à epidemia foi um tratamento negacionista. Isso retardou a nossa recuperação econômica, porque uma coisa não está desligada da outra. Se o governo trata a epidemia com seriedade e não como uma gripezinha, como disse o Bolsonaro, a gente tinha saído dessa muito antes. E sobre a guerra na Rússia, isso também é fato. Só que o preço da gasolina, tenho que lembrar, estava represado há 59 dias neste momento, portanto, antes da guerra na Rússia.